Trabalhar com investigações, conduzir interrogatórios ou entrar em empresas e ver qual funcionário está mentindo, ou até mesmo ser um tipo de conselheiro amoroso. Quais os tipos de trabalho que você pode desempenhar com a linguagem corporal? Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior e mais profissional canal de linguagem corporal da América Latina. Hoje eu vou responder uma pergunta que vocês me fazem muito, sempre a galera me manda no Twitter, coloca aqui nos comentários, ou manda lá no meu direct no Instagram, que se você não me segue, é @metaforando.vitor, me segue lá. Vitor, o que eu posso trabalhar se eu quiser estudar linguagem corporal? Eu posso ser aqueles caras que ficam interrogatório assim, olhando pro suspeito ver se ele tá mentindo? Eu posso ser aqueles caras tipo rir de conselheiro amoroso que ele fala assim, mano, faz isso aqui que você vai ficar com as minas todas. Calma, meu pequeno gafanhoto, vamos entender o que é que você pode realmente fazer estudando aí linguagem corporal. Vale falar de primeira que linguagem corporal é bem abrangente. Praticamente todas as situações você pode utilizar a linguagem corporal, porque você precisa de pessoas e a linguagem do corpo. Praticamente só isso. Porém, existem algumas áreas diferentes, tá? Eu vou falar um pouquinho do que tem aqui no mercado, do que dá para você trabalhar. Vou falar basicamente com o que eu trabalho na linguagem corporal aqui no Brasil. Primeiro ponto, para você trabalhar é necessário uma formação, ok? Não dá para você sair aí fazendo qualquer coisa. Você precisa ter cursos reconhecidos na área da cinesiologia corporal, ou seja, cursos de linguagem corporal que sejam validados, como por exemplo, os cursos oferecidos pelo Center for Body Language. É necessário que você tenha também formação válida e reconhecida em microexpressões faciais, como por exemplo, microexpressões faciais embrionárias, que são as subtle expressions, ou apenas as micro expressions, que são de fato as microexpressões faciais emocionais. O instituto mais reconhecido e pioneiro na área de ensino das microexpressões faciais é o Paul Ekman Group, localizado nos Estados Unidos, em Washington DC, porém tem uma plataforma e um módulo muito bacana que você pode efetuar também à distância os seus estudos. E também é extremamente necessário que você tenha uma formação em perícia facial para poder desempenhar o seu trabalho, seja qual for ele em linguagem corporal, mas especificamente se for investigação, com mais qualidade, com mais acurácia. E a perícia facial você obtém por meio do exame FFT, o Facts Final Test, localizado e disponibilizado também pelo Paul Ekman Group. Ainda recomendo que você tenha uma formação, pelo menos uma formação básica ali, em aplicação do protocolo SCANS, que é o Six Channel Analysis, que é o único protocolo validado cientificamente para análise do comportamento dissimulativo por meio dos 6 canais corporais não verbais. Partindo dessa formação que você pode adquirir aí de várias formas possíveis, pode procurar aí alguns cursos, só procura com muito cuidado o professor, porque tá cheio de gente aí ensinando coisa bem errada sobre expressão facial, que não tem a base no FACS. Galera, sigam a base do FACS, que é a única base que é científica. Tome muito cuidado com o que vocês estudam aí, com o que vocês gastam dinheiro, que vocês ganham de forma abençoada. Dito isso, você tem algumas áreas, alguns nortes. Por exemplo, você pode trabalhar primeiro na área judicial, basicamente efetuando ali perícias judiciais ou laudos técnicos com base na técnica. Vale ressaltar que um laudo não é apenas chegar lá e falar o que você acha. É necessário que você tenha uma base científica para fazer uma afirmação em um laudo técnico. Como um laudo precisa de uma técnica, e essa técnica precisa ser indicada, além de ser bem referenciada. Quando você monta um laudo, é basicamente como se você estivesse montando um TCC para explicar por que você aferiu determinado resultado na sua aplicação. Por isso que é necessário esse tanto de formação que eu falei agora há pouco. E na capacidade de perito você pode ver casos mirabolantes, casos de abuso sexual infantil, que infelizmente é o que mais tem demanda no Brasil, mas também tem casos, por exemplo, de assédio, casos de violência, alguns casos como, por exemplo, um homicídio, você pode ser requisitado ali por uma das partes no caso envolvido, para poder falar o que aquela pessoa de fato estava sentindo e não o que ela pensou. A gente não lê mente, sempre bom lembrar. Por meio do protocolo SCANS você pode averiguar até mesmo uma porcentagem geral de dissimulação. E vale lembrar que o laudo também é validado ali como uma peça judicial que vai ser utilizada no decorrer do caso. Ainda nessa área parecida com a judicial, você pode conduzir investigações na forma de um investigador ou um detetive privado, que é basicamente o que eu faço hoje, é uma das minhas fontes de renda profissionais. Na função de detetive, seu objetivo é obter informações. Você trabalha com obtenção de informações, muitas vezes informações que não seriam obtidas de uma forma tão fácil. Aí você tem várias metodologias, você pode aplicar uma campana, observação do alvo, descrição, pode seguir
seguir o seu alvo, e assim que você obter essas informações, você tem a missão de comunicá-las ao seu contratante, à sua empresa, ao seu cliente. E a análise da linguagem corporal ajuda muito a estabelecer rapport. Por exemplo, você pode estar ali stalkeando um dos seus alvos para obter mais informação, você pode parar num bar, puxar papo com ele, como se você fosse um estranho, e nisso a linguagem corporal vai te ajudar a obter mais rapport, criar uma amizade com aquela pessoa facilmente e extrair informações dela de maneira mais fácil. Você pode também observar pela linguagem corporal do seu alvo, se ele fica muito ansioso quando ele está perto de determinada pessoa, se ele fica mais relaxado, se ele tem sempre um ímpeto de ir na direção de uma pessoa ao invés de ir na direção da outra. E essas informações podem todas ajudar no seu processo investigativo, é claro. No lado investigativo, você pode trabalhar também com o corporativismo ou a avaliação de segurança de empresas. Tem um vídeo bem bacana meu e do Gabriel Pato, que é um hacker ético profissional, explicando como funcionaria essa engenharia social, que seria a parte da linguagem corporal, manipulação de pessoas ou da falha humana, junto com o hacking. Se você quiser ver, tá aqui no card, você pode assistir lá que vai ser bem bacana. E nesse meio corporativo a gente aplica protocolos ou visa investigações a fim de obter informações sobre possíveis fraudes ou furtos ou situações incongruentes dentro da empresa. Às vezes um funcionário está fazendo um caixa 2 ou ele está vazando informações da sua empresa para outro lado e você como investigador pode questionar ele ou pode até mesmo interrogar ele e aplicar um protocolo para saber se ele está de fato dissimulando para cima de você. Mais uma área muito utilizada é o desenvolvimento pessoal. Isso porque na linguagem corporal você é capaz de emular muita coisa. Se você, por exemplo, é uma pessoa tímida ou conhece pessoas tímidas que têm dificuldade, às vezes o que elas querem falar até é uma pauta interessante, mas elas não conseguem reproduzir isso de forma tranquila. Você, como especialista em linguagem corporal, pode explicar para elas e ensinar para elas os sinais de confiança, como ser uma pessoa mais calma, como se comportar, como falar de forma mais confiável e mais confiante. E aí no desenvolvimento pessoal você tem várias áreas de atuação que tem ali a obtenção da linguagem corporal. Por exemplo, a sedução. Você pode participar ali daqueles processos de coaching em sedução. Você pode participar também do processo de mentoria. Às vezes você tem um atleta ou um profissional que está querendo desenvolver uma performance bacana e ele não se observa muito bem no que ele está fazendo. Você pode, por meio da linguagem corporal, entender qual tipo de processo emocional ele estaria processando naquele momento, mas sempre lembrando que o necessário para avaliar comportamento, para lidar com personalidade, é um profissional da área da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, ok? A gente pode analisar a linguagem corporal e as emoções, mas não falar o que se passa dentro da cabeça de uma pessoa. O máximo quem pode chegar perto disso são psicólogos, beleza? E mais uma coisa bem bacana, você pode trabalhar como comunicador ou assessor de imagem, auxiliando ali na comunicação do seu cliente. Alguns políticos já me pediram para fazer esse tipo de trabalho, que basicamente é assessorar se aquele político está se comportando de maneira confiável, se o que ele está falando parece honesto. Podem ficar tranquilos que até hoje eu não aceitei nenhum trabalho desse tipo, beleza? O que vocês estão vendo, que a galera tá falando verdade ou mentira, é deles mesmo, não tem influência nenhuma minha. Ainda bem! Mas um assessor de imagem não se refere apenas à política. Ele pode assessorar, por exemplo, uma pessoa famosa. Você pode ter, por exemplo, um cliente seu que é um ator famoso, ou que é um modelo, alguém que precisa falar em público, porém, apesar da aparência, é uma pessoa bem frágil, bem tímida. E você pode explorar esse lado dela por meio da linguagem corporal, treinar ela para ter uma postura mais imponente. Você pode trabalhar também na área de animação, na área artística, ok? Ajudar os seus atores, a preparação de atores, pessoal do vocal, verbalizar os atores como se expressarem melhor, utilizarem melhor as expressões faciais, a linguagem corporal. Se você for um preparador vocal, de repente você pode auxiliar no processo de impostação de voz, como soar mais confiante, como soar com uma voz de medo, como que a linguagem corporal reflete no processo vocal. Ainda no processo artístico você tem as animações. Pessoas que trabalham com animação, você pode auxiliar no processo das expressões faciais, como deixar esse personagem mais realista e fugir do Uncanny Valley, como fazer um personagem bom ao invés de fazer o dolinho. Se o cara do marketing da Dolly tivesse feito o meu curso, o dolinho ia ser um sucesso, galerinha. Claro que não é só isso, se você tiver uma outra formação paralela, ali um nível superior, por exemplo, em psicologia, a linguagem corporal pode te auxiliar muito bem no seu processo clínico, atendendo os pacientes. A análise da linguagem corporal pode te ajudar muitas vezes a entender o que de fato aquele paciente está sentindo, mesmo quando ele não quer falar para você. Isso porque a linguagem corporal sempre se expressa de forma majoritária antes mesmo do nosso processo verbal. Isso em situações de alto risco, alta resposta de ansiedade no corpo. E com o que eu trabalho hoje em dia? Bom, minha área de atuação, primeiro, como eu falei agora há pouco, trabalho como investigador privado, detetive particular, então eu pego vários casos para solucionar e é um trampo legal pra castanha, permitam-me dizer. Em segundo lugar, eu também trabalho como perito
reconhecimento facial. Trabalha em casos judiciais gerando laudos técnicos. E gerando laudos ali geralmente para partes privadas, ou seja, sou contratado de maneira privada por uma das partes do caso, para averiguar. E uma coisa bem interessante, sempre que eu trabalho num caso, eu faço primeiro uma análise com o cliente para entender o que ele está falando e depois eu trabalho em cima do caso dele para saber se o próprio cara já não está tentando mentir para mim. E em paralelo eu também trabalho com desenvolvimento pessoal e treinamento. Sim, não só treinamento para empresas, para equipes de venda, como abordar melhor o seu cliente, ou até mesmo psicólogos, como ter um tipo de rapport mais interessante com o seu paciente, com o seu cliente, mas até mesmo treinamento para militares, como foi o caso lá do Centro de Estudo da Polícia Militar da Paraíba, que a gente ministrou curso esse ano. E fora tudo isso, eu ainda gerencio aqui o canal Metaforando, que é o maior canal de linguagem corporal da América Latina. Uhul! Essa é uma base para vocês poderem entender. Claro que se você for criativo, você pode utilizar a linguagem corporal em várias situações diferentes, em vários casos. Você pode, por exemplo, usar ela como ferramenta se você for um policial, um agente da lei, uma pessoa que precisa trabalhar com segurança, certo? Segurança privada, e utilizar a linguagem corporal ali no seu modus operandi para entender o que está acontecendo. Vai fazer uma abordagem, vai fazer uma batida, ou vai ver um suspeito, já consegue entender o que está acontecendo melhor por meio da análise da linguagem corporal. Tem muita coisa para trabalhar, galera. É só usar aqui a criatividade. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, se quer entender um pouco mais sobre esse meio da linguagem corporal no Brasil, como que você pode entrar nele aqui no Brasil também, é só deixar aqui nos comentários ou me mandar lá no Instagram, @metaforando.vitor. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, clique em gostei que me ajuda pra caramba. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!